Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, que é a prosperidade. Prosperando com Deus, tá bom? Então, quando a gente fala em prosperidade, Deus nos dá essa oportunidade, a chave da prosperidade, tá bom? Então, por que a gente não prospera? Pode ser que a gente não se acha merecedor, tá bom? Então, eu vou ler um versículo da Bíblia para vocês, tá? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a prosperidade, tá bom? Tudo baseado na palavra de Deus. Bom, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de água corrente. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo 1, versículo 1 a 13. Então, por que está na Bíblia, né, que a gente pode prosperar e a gente não consegue essa prosperidade? Talvez seja porque o meu IVP, sabia o que é IVP? O meu IVP é o meu índice de viração própria. E para que serve, Lúcia? Para que serve o meu índice de viração própria, né? Esse serve para eu ver um problema e eu já consegui resolver esse problema. E quanto mais alto esse meu índice de viração própria, mais eu vou conseguir os meus resultados, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer para que esse meu índice de viração própria, meu IVP, ele esteja sempre com uma pontuação alta? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer eu tenho que fazer umas tarefinhas, né? Então, aqui, ó, eu vou ter que saber que eu sou o meu maior problema. Por quê? Porque eu quero fazer tudo perfeito, então eu acabo não fazendo as coisas porque eu quero fazer perfeccionista, ser um perfeccionista, né? Então eu acabo não fazendo. Então não acontece, esse perfeccionismo você vai ter que deixar de lado hoje, tá bom? Então, depois que eu deixo de lado esse perfeccionismo, eu tenho que ver se eu fico de braço cruzado, se eu tô sempre reclamando, se eu tô sempre fazendo essas coisas, eu sou uma pessoa improdutiva. Então, quer dizer que eu tenho que agir, tá? E como é que eu faço isso? Fazendo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou e eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Depois eu vejo se isso eu tenho que corrigir e depois eu tenho que melhorar, mas eu tenho que fazer, tá? Outra coisa que pode atrapalhar o aumento desse meu IVP é se eu tô pensando no passado e eu tô pensando no futuro, eu não ajo, não consigo resolver as coisas, não consigo resultados por isso. Então eu tenho que ter um foco pro presente, tá bom? Focar no presente para resolver o que tem que ser resolvido, tá bom? Outra coisa, quando eu pensa numa coisa que você não tinha habilidade, você foi lá e fez. Por exemplo, hoje mesmo eu não tinha habilidade para fazer um trabalhinho que tinha ali no Word. Mas eu fui, pesquisei no Google e eu aprendi. É uma coisa tão fácil, mas eu aprendi. Então eu me sinta-se grata, né? Grata por isso. Eu me senti grata e me senti orgulhosa, né? Por eu não depender. Quem aprende não depende, né? Então eu me sinto orgulhosa por ter aprendido alguma coisa que eu não vou depender das outras pessoas. Então isso faz parte do meu índice de viração própria, tá? E essas tarefas, cada vez que eu faço, vai aumentar esse meu IVP, né? E isso faz com que eu não fique parado, que eu me sinta produtivo, que eu evolua, tá bom? Bom, para
depois eu já sei que esse meu IVP aumentou, isso aí vai me render resultados, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar nas possibilidades, tá? Depois que eu vi que eu fiz tarefas que aumentassem meu IVP, eu vou passar para as possibilidades. Que seriam essas possibilidades? Bom, aqui eu tenho várias áreas da vida. Uma é criatividade, outra para resolver problemas, outras pessoas de influências, flexibilidade, familiar, relacionamento com o criador, vendas e relacionamentos. O que eu vou fazer? Eu vou pontuar de 0 a 10 aquelas que eu estou conseguindo atuar, né? Eu vou dar uma nota para ela. E aquelas que tiverem abaixo de 8, o que eu vou fazer? Eu vou criar 3 tarefas, 3 ações que eu tenho que fazer para melhorar aquelas áreas. Qual? Por exemplo, no meu caso, o relacionamento com o criador, meu relacionamento era quase 0, né? Então, o que acontece? Vamos dizer que agora esteja em 5. E o que eu vou fazer para melhorar essas possibilidades, né? Eu vou ir numa igreja. Se é um relacionamento com o Criador, eu vou ler mais a Bíblia, vou conhecer mais a palavra, fazer mais atividades de transbordo. O que é isso? Fazer com que eu seja mais grata, que eu aprenda alguma coisa e passe para as pessoas, e cada vez que eu prospero, que eu aprendo, que eu transbordo, eu prospero, eu fico mais produtiva e eu evoluo, tá bom, pessoal? Então, aqui dentro dessas possibilidades, eu também posso ver dessas possibilidades eu tenho que avaliar 3 coisas, né? Se essa possibilidade ela é útil, se essa possibilidade ela me agrega alguma coisa, né? Para que eu tenho que ver essas possibilidades? Se elas são úteis, se elas são necessárias ou elas são úteis, necessárias e... deixa eu ver o papelzinho aqui. E fútil, né? Pra eu não gastar energia com outras coisas e não sair do foco do meu objetivo, né? Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim pra vocês, ó, pra como eu posso avaliar essas possibilidades. Um exemplo bem simples. Se eu, por exemplo, eu vou fazer um suco, eu tenho possibilidades, tenho 3 possibilidades de ver. Eu posso fazer esse suco num espremedor manual, né, que me possibilita comprar um espremedor baratinho, e a funcionalidade dele é uma necessidade para mim, né. Eu posso também fazer esse suco num espremedor que custa um pouquinho mais caro e que eu posso ligar na luz e que me possibilita, né, a utilidade, me dá mais tempo para fazer alguma coisa que eu necessite. E a outra coisa, tem um espremedor que é um pouquinho mais caro, uns R$200 por aí. Será que é necessário? Será que será útil? Será que seria fútil eu comprar alguma coisa mais cara, né? Então aí eu tenho que avaliar essas possibilidades. No caso, se eu não tenho uma casa de sucos, eu não tenho uma pizzaria, não tenho nada que eu tenha que fazer suco em grande escala, não seria necessário eu ter esse espremedor mais caro, né? Então já seria uma futilidade, tá? Bom, a mesma coisa eu devo fazer para a minha vida, né? Por exemplo, é útil, fútil, é necessário eu ficar em frente de uma TV, as possibilidades, eu vou ser produtiva sentada em frente de uma TV. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar dentro desses 3 fatores, se ela é útil, se ela é fútil ou se ela é necessária, tá bom? Para quê, pessoal? Para eu me tornar produtivo. Então, eu me tornando produtiva, parando de gastar energia com essas futilidades, no caso, eu vou poder investir no meu foco, tá? Que é desenvolver o meu objetivo. Bom, e você tem que pensar também em que mais coisas fúteis tem na sua vida que você pode descartar para economizar energia, para ter foco nos seus resultados, tá?
Depois que eu fizer isso aí, que eu fizer o índice DVP, que eu fizer que eu avaliar as possibilidades, eu vou ver que os resultados vão me trazer curas emocionais, tá? Cada vez que eu conseguir evoluir alguma coisa, eu conseguir cumprir alguma coisa, aquilo vai me fazer bem, tá? Então, olha aqui. E depois de eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Aqui tem, ó, avaliar as despesas desnecessárias. Vou contar pra vocês uma vez a minha madrasta, eu tava vendo o que tu tá fazendo aí, né? Perguntei pra ela assim, eu tô vendo despesa que eu não preciso, que é desnecessária. E eu disse, como assim? Ele disse, o cartão de pagar anuidade, uma coisa desnecessária que a gente gasta é com o cartão de crédito. Ela disse que pagava um ano, 100 e poucos. Ela simplesmente pediu, fez várias ligações, foi difícil, e pediu para tirarem aquela cobrança indevida dela. Aí ela se informou e com isso ela economizou, né? Então tem muita coisa que a gente pode diminuir, né? Despesas. O banho da gente mesmo. A gente pode tomar um banho mais rápido, pode tomar um banho geladinho, um pouco que vai fazer bem pra gente, né? Já foi comprovado que o banho gelado nos dá mais ânimos. Pode economizar na luz, né? Na água. Então isso aí vão ser despesas desnecessárias, tá bom? Outra coisa, pessoal. Depois que eu faço, que eu dou uma acordada nessas despesas, que eu começo... eu tenho que resolver isso aí, pra quê? Eu tenho que ter um foco, né? Eu tenho que saber o que eu quero, como eu quero e por que eu quero, tá? O como a gente não se preocupa, o como é Deus que vai resolver. Eu posso pensar que eu não vou conseguir tudo, nada, deixa Deus. A gente tem que fazer o possível, Deus vai fazer o impossível, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter um objetivo, né? Eu tenho que ver o foco do que eu quero. Para isso, aí entra a imaginação. As pessoas não sabem usar a mente. O que acontece quando eu não sei usar a mente? Eu fico perdendo, eu fico só achando que eu trabalho, nada é possível, né? Então, tem que agir. Então, o que eu faço? Eu quero, por exemplo, dar um exemplinho para vocês assim. Eu quero um carro. Eu não imagino, eu não sei. O como é de Deus. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que mentalizar aquilo. Como é que eu vou fazer isso? Né? A primeira coisa eu vou mentalizar, tá? Eu vou mentalizar, como é que eu vou... ia mentalizar, eu não sei mentalizar. Bom, eu vou na internet, eu quero um carro, eu vou lá, baixo o modelinho do carro, uma foto, sei lá, imprimo, e acontece o quê? Eu vou mentalizar isso aí, mentalizar para eu criar. Então, o que eu faço? Eu vou pro meu quarto, eu fico em silêncio, eu coloco uma música agradável, e aí eu olho para aquela imagem, eu sento, eu descanso. Como é que eu faço para baixar minhas ondas cerebrais, né? Ficarem que dê para mentalizar, uma forma que dê para eu mentalizar. Bom, eu vou fechar os olhos, já olhei aquela foto, já tô com aquilo na minha cabeça, então eu vou relaxar, né? Vou respirar fundo pelo nariz, tá? Bem fundo. E vou soltar pela boca. Isso faz com que essas ondas cerebrais baixem e eu consiga mentalizar melhor o que eu quero. Boto foco nisso. Então, eu vou ficar ali, mentalizar, eu vou criar aquilo, tá? E se eu conseguir imaginar aquilo, Deus vai me dar aquilo porque eu já imaginei aquilo. E se eu consigo imaginar as possibilidades, Deus me dá o impossível. E é uma possibilidade, eu vou ter que ir à luta. Não é só imaginar. A fé sem obras é morta, tá bom? Então, tá, eu já vi meu índice de viração própria, já vi meu MVP, as possibilidades, já estudei as possibilidades, já mentalizei. E agora você me diz, agora o que eu vou fazer? Eu vou ver as habilidades, aquilo que vai fazer com que eu consiga agir. Bom, aqui eu coloquei pra gente fazer uma análise de habilidades que eu adquiro, tá? Acionadas, são aquelas habilidades que eu fui lá, eu não sabia fazer aquilo, eu aprendi, já fiz. Isso é uma habilidade acionada, uma habilidade desenvolvida, aquilo que eu já tenho mais
Por exemplo, uma digitação. Eu já consigo digitar, eu já tenho mais experiência nisso, eu posso até, né, como a gente tá falando em prosperidade, eu posso até lucrar com isso, né? Bom, adquirir em 30, 60, em curto, médio e longo prazo uma nova habilidade para com que isso eu consiga obter uma renda, né? Pô, eu quero aprender inglês, como é que eu vou fazer? Né? Eu faço isso procurando cursos na internet, mas eu sei que é uma coisa que não vai ser a curto, 30 dias, 60 dias, 90 dias, tá? E eu tenho mais uma habilidade que eu possa fazer, instalar hoje, uma coisa rápida, eu procurar, por exemplo, como configurar fazer um PowerPoint, né? Coisas mais que eu possa fazer. Então, eu listo todas essas habilidades que eu quero adquirir, que eu quero desenvolver, né? Que eu quero instalar e o que eu vou fazer? Eu vou pensar o mais rápido adquirir essas habilidades. E tem uma dica para vocês. 10 horas eu trabalhando com essas habilidades, eu consigo adquirir bem mais rápido essas habilidades e um resultado bem que vai me gerar algum lucro, tá? Então, 10 horas em cima, eu não sei fazer aquilo ali. Fica 10 horas que você vai conseguir, tá bom? Bom, dentro dessas atividades, tem as atividades generalistas e as atividades especialistas, habilidades especialistas. O que é eu adquirir uma habilidade generalista? Por exemplo, eu sou um professor de inglês, por acaso, eu sou um professor de inglês, eu não sou de pedagogia, de história, mas menos de inglês. Mas fazer conta que eu sou um professor de inglês e eu vou vender alguma coisa para adquirir mais renda. Bom, se eu sou só especialista em dar aulas de inglês e eu não faço traduções, eu não desenvolvo minhas habilidades, eu vou ter só uma renda. No caso, se eu pego essa habilidade que eu tenho de ser professor de inglês, eu posso gerar mais renda a partir dali, né? Eu posso ser generalista. Então, generalista ganha mais que o especialista. Entenderam? Bom, depois disso, pessoal, o que eu posso fazer? Eu tenho que... eu posso também oferecer meus serviços num site. Tem um site que é o site de 20 pila, é bem assim que coloca 20 pila ali, e você vai ver que tem serviços que remuneram a gente por coisas que, se eu não tenho habilidade, eu vou no Google de fazer um trabalho do Word, eu aprendo e posso vender meu serviço, eu posso prosperar e eu posso lucrar com isso, tá? Bom, pessoal, depois de lucrar, de ver como é que eu posso adquirir uma renda a mais, sendo um generalista, o que a gente vai fazer? Network. O que seria o network, pessoal? Network são as minhas amizades. É sorrir, é amar, é cultivar amigos, tá? Eu não gosto de tratar com pessoas. Só eu nunca gostei de tratar com pessoas. Por isso que eu fiquei muito tempo da minha vida patinando e tentando ser produtiva. Agora que eu descobri isso, é partir pra cima, né? Então, um dado para vocês: 85% dos resultados depende das pessoas que eu conecto. Se eu conecto com poucas pessoas, eu vou ter pouco resultado, tá bom? Então, isso aí é um bom motivo para você apostar no network, tá bom? Então, outra coisa, você é imagem e semelhança do Criador. E nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, a gente tem uma dívida, a gente tem que espalhar, tem que transbordar, tem que conectar com as pessoas. E isso vai fazer com que eu lucre bastante, com que eu prospere, com que eu transborde. Eu não sei fazer nada. Vai na internet, aprende alguma coisa, ensina. E aí você vai prosperar. O que é prosperar? Eu transbordar, eu não ficar improdutivo, pessoal. Entenderam? Então, cada vez que eu aprendo alguma coisa que eu uso, eu tenho que multiplicar, tá? Eu tenho que transbordar. Por isso que
fala na Bíblia, transbordar, fazer com que aquilo que eu aprendi, eu passe para outra pessoa que pode ajudar, tá? E aqui é isso que eu tô fazendo, tentando fazer aqui. Aprendi alguma coisa, eu tô tentando passar para vocês, tá bom, pessoal? Então, olha aqui, ó, depois que a gente fez tudo isso, transbordou, e transbordar vai te fazer prosperar e vai te fazer muito bem, tá? Bom, pessoal, depois eu tenho que ter um plano. Bom, eu estou fazendo agora, eu estou estudando, então eu tenho muita coisa para fazer. Todos temos. O tempo urge, que nem dizia e um ator, né? Então, olha aqui, o que eu vou fazer? Se eu tiver que acordar mais cedo, eu vou acordar. Se eu tô muito cansada, eu tô enjoada, eu vou tomar um banho gelado para me animar. Que mais? Eu vou fazer exercício, porque tem fazendo atividade, eu vou ter mais vontade de fazer as coisas. Eu vou fazer jejum de quê, pessoal? Jejum de açúcar, jejum de coisas que me façam mal, né? Não é só jejum de comida, né? Tá bom? Então, com isso, eu vou saia do lugar. Eu vou evoluir, tá bom? Pessoal, a ação muda pensamentos, tá? Eu tenho que agir, eu tenho que sair do lugar. Que o nosso último passo aqui vai chegar resultado. O que é o resultado? Resultado é o produto. Lá no comecinho a gente veio falando do IVP, das possibilidades, da mentalidade, do networking, ter um plano para quê? Para tudo ter os resultados. Por quê? Para ter resultados para quê, pessoal? Para buscar, para sair, para prosperar, tá? Para transbordar. Bom, às vezes você fala assim, ó, você fala que vai fazer uma coisa, se Deus quiser. Não, Deus já te deu todas as possibilidades. Deus é o Deus do impossível. Então, não bota essa carga para Deus. Você tem capacidade de fazer as coisas, então você fala que vai fazer, você assume a sua responsabilidade e faça. Para de querer dinheiro, tá? Dinheiro é resultado de que tem uma boa ideia e coloca essa ideia em ação, tá? E aí você vai obter resultados, pessoal. Você vai falar? Vai. Você vai fazer teste? Vai. Você vai fazer reteste? Você vai. Mas você não vai parar, tá? Então, você vai evoluindo. Bom, aí eu falo assim, ó, como ter novos resultados, tá? Pessoal, como é que a gente tem novos resultados? Por exemplo, eu vou indo para a escola, eu vou para um novo caminho, eu vou encontrar novas pessoas, eu vou me conectar com novas pessoas, eu vou ter novas ideias conectando com essas pessoas. Então, eu vou transformar essas ideias em resultados, tá? Então, pessoal, se você quer resultados diferentes, você vai ter que fazer coisas diferentes, tá bom? Então, pense nisso. Obrigada e espero que eu tenha ajudado. Beijo!